Boa noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa estarmos todos aqui nesta noite festiva na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E hoje é sábado, e porque hoje é sábado, já dizia o nosso poetinha, nós temos o nosso irmão André Siqueira, norte rio-grandense, amigo, né? De primeira mais radicada em Brasília e também, lógico, diretor da Federação Inspira, de um dos seus muitos departamentos, que estará aqui conosco fazendo um estudo lindo e maravilhoso. Mas nós queremos falar que a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e, lógico, do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. Mas, sem mais delongas, vamos agora dar um boa noite, como dizia o pessoal, um cordial boa noite ao meu amigo, o irmão mais bonito do seu Alexandre, que ele não nos escute. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado. Querido Tavares, é muito bom voltar ao Rio Grande do Norte, ainda que pelas ondas virtuais. Então, aos amigos e às amigas que nos escutam aí do Rio Grande do Norte, aqueles que de outros estados ou de outros países nos ouvem também pelo recurso aprimorado da internet, a nossa saudação muito cordial, o nosso carinho e manifestando a nossa alegria por estarmos presentes neste empreendimento de luz que é tratarmos sobre o bom, o belo e o útil através da rádio e da internet. E o assunto é brilhoso, é lindo e maravilhoso, né? Que é o Espiritismo, que a gente trata aqui de forma com todo respeito, com todo amor. Ontem o Carlos falou um negócio muito interessante com relação ao slogan da FEB. Eu me emocionava, eu pequeno me emocionava com isso, né, com essa possibilidade. Meu amigo, nós somos um programa espírita, uma rádio espírita, e aqui nós temos que pedir autorização, que é a prece, a oração. Você gostaria de fazer a oração e eu faço a leitura pequena do Evangelho? Pode ser, meu querido? Pode ser, querido amigo. Vamos então preparar os nossos corações intimamente para que possamos rogar a Deus, nosso Pai de amor e de bondade, em quem reconhecemos os fundamentos das leis que governam o universo inteiro. Nós te contemplamos, Senhor, em todos os episódios da natureza. Vemos a tua sabedoria nos astros que vagueiam pelo infinito, estabelecendo as possibilidades das manifestações nas formas materiais, consoante os princípios que regulam o universo inteiro. Encontramos o teu olhar carinhoso nas leis morais que regulam a vida, que sustentam as relações do homem consigo mesmo e com o seu próximo. E por tudo isso, nós te agradecemos a oportunidade do entendimento e te suplicamos para que sejamos capazes de transformar as oportunidades benditas que a vida nos oferece em roteiros de transformação, de consolo e de fortalecimento de nós mesmos. Não nos entregues ao susto que por vezes sentimos quando o sofrimento nos visita à porta. Auxilia-nos para que, suportados pelo conhecimento, possamos igualmente dedicar a nossa fé para agir em benefício de todos e para sustentarmos a nós mesmos. Se conosco, agora e sempre.
e permite-nos a oportunidade de início das atividades nesta noite. Graças a Deus. Meu amigo, nós pensamos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai o próximo como a si mesmo. E que depois da leitura desse item, o item 1 somente, nós possamos cada vez diminuir mais esse susto que você nos falou agora. Que bela oração, meu irmão. E aí, isso está lá em Mateus 22, 34, 40. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe essa questão: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22, 34, 40. Meu amigo André, por favor, nos brinde com a sua verve e o seu conhecimento, que a gente Tavares, a fica... gente deve começar refletindo sobre o ser humano como um conjunto de potencialidades de adaptação à vida. Todos nós somos criaturas capazes de aprender com as experiências que a vida nos proporciona. Desde muito pequeno, quando o bebê humano começa a usar a sua sensibilidade, as suas percepções, ele começa a trazer o mundo para a sua memória. Este é o primeiro passo na construção da inteligência humana. Nós temos uma capacidade que o nosso corpo nos oferece de, através da sensibilidade da percepção e da memória, nós somos capazes de guardar o mundo em nós. Então, nós lembramos dos lugares em que passamos. É uma forma de transformar a experiência que nós temos do mundo em uma lembrança dentro da nossa cabeça. Nós somos capazes de reconhecer padrões da natureza. Nós aprendemos o ciclo das estações. Nós aprendemos o período de plantio. Nós aprendemos como o mundo começa a funcionar com base em quê? Na experiência que temos do dia a dia. E essa experiência, essa vivência que desde a mais tenra infância vai nos oferecendo condições de criar um mapa do mundo. Então, a nossa memória, ela vai criando uma representação do mundo em que vivemos. O caminho da nossa casa, a cidade em que nós vivemos, o conhecimento que nós temos, não apenas espacial, mas também da sequência de como as coisas aconteceram no tempo. E essas experiências, elas são o primeiro fundamento para o desenvolvimento da nossa capacidade de raciocinar. A razão, ela é a possibilidade de nós compararmos esses elementos de memória que nós temos com as experiências que nós estamos tendo no mundo e tomarmos decisões. Através da razão, nós fazemos uma espécie de cálculo, como, por exemplo, eu sei quando é que eu preciso plantar para poder colher. Eu comparo se já está na hora de preparar a terra
ou de levar a semente. Mas eu trago também para o meu raciocínio a capacidade de criar explicações sobre as coisas. E essas explicações, elas às vezes são tão simples quanto descrições de experiências que nós temos e às vezes são complexas com o desenvolvimento de teorias, de explicações mais complexas sobre como o mundo funciona. A razão, ela traz em seu apoio, em seu sustento, as experiências que nós temos e esses dois elementos, a experiência do mundo e a capacidade de explicá-lo, resultam em instrumentos para que o homem possa agir, em instrumentos para que o homem possa compreender a vida, para que ele possa entender como a natureza funciona e interferir nas coisas do dia a dia. Essas duas capacidades, elas também facilitam com que o homem compreenda de uma maneira diferente as coisas que acontecem com ele. Então, a experiência e o raciocínio nos permitem agir, mas elas também nos permitem compreender os motivos de nosso sofrimento. E aqui eu quero abrir um parênteses importante, porque eu não estou usando a palavra sofrimento no sentido de dor. Eu estou usando a palavra sofrimento no sentido do padecimento. Tem coisas que a gente faz e tem coisas que a gente sofre. Então, por exemplo, quando eu planto a semente, eu estou agindo, eu estou fazendo. Mas quando o sol me ilumina, eu não estou agindo, eu estou sofrendo a luz do sol. Eu estou padecendo a luz do sol. E esse é um conceito importante porque, às vezes, quando nós raciocinamos sobre o modo como nós pensamos sobre a vida, nós só olhamos as nossas ações. Nós não vemos o conjunto dos nossos sofrimentos, o conjunto das coisas que acontecem conosco sem que nós tenhamos controle. E este é um elemento fundamental para nós entendermos a emoção, para nós entendermos o desenvolvimento do sentimento, base primeira do amor. Nós saímos do plano estritamente, exclusivamente do raciocínio, quando nós começamos a dar significado às experiências que nós temos no campo emocional. Então, quando eu descubro, por exemplo, que a presença de uma pessoa me emociona, eu começo a atribuir um sentimento de amizade, um sentimento de amor. Quando eu descubro que o sofrimento de alguém mexe comigo, eu estou descobrindo o sentimento da empatia. Quando eu percebo que uma pessoa me causa um constrangimento, me deixa com raiva do que eu estou fazendo, eu estou descobrindo o sentimento de aversão, de ódio. E quando eu percebo no outro uma necessidade de estar perto, de trocar ideias, de criar aproximações, eu estou iniciando o sentimento de amor que sempre começa com o cuidar do outro, da mesma maneira como nós desejamos que o outro cuide de nós. A doutrina espírita, ela, ao nos esclarecer a condição que nós temos de espíritos, isto é, nós somos seres inteligentes, capazes do aprendizado, passíveis
do desenvolvimento das nossas potencialidades a partir das experiências, dos raciocínios e das ações que nós praticamos. E ela nos esclarece que nós não conseguiremos alcançar a felicidade sem que nós nos adaptemos às leis divinas. Um homem, por exemplo, que quisesse plantar limão para colher manga, estaria enganado. Ele não conseguiria nunca obter manga se ele estivesse plantando limão. Isso é uma lei física, biológica, que faz parte das regras do mundo genético. A planta não pode mudar a natureza daquilo que lhe constitui. Da mesma maneira, o ser humano não pode esperar a felicidade se ele não constrói elementos de felicidade. E a descoberta das regras que norteiam a nossa vida passa pelo entendimento dessas leis, das leis físicas, mas também das leis morais. E este conjunto de regramento do universo é aquilo que nos permite entender as coisas de maneira melhor. Por isso, o Espiritismo tem nos convidado para que nós aproveitemos as experiências do nosso dia a dia para desenvolver uma noção clara de raciocínio, de razão. Também nos convida a ter clareza com os nossos sentimentos, através dos recursos de conhecer o que pensamos e entender o que sentimos, pelas vias do autoconhecimento. O Espiritismo nos esclarece quem nós somos, de onde nós viemos, por que estamos aqui na Terra, por que as nossas experiências de vida são desta ou daquela natureza, e com isso nos auxilia a agir de maneira renovada. Mas é importante recordar que sem o amor, o nosso conhecimento será sempre vazio. E isto por quê? Porque o amor, ele é o móvel das nossas ações. O amor é uma lei que existe no universo. É uma lei que se expressa no mundo da química como a atração entre os elementos que têm afinidade química. No mundo da cosmologia, é aquela atração que os planetas têm uns pelos outros na forma da gravitação e que dá uma harmonia ao funcionamento cósmico. Entre as almas, é a descoberta dos pontos de afinidade, o despertar do interesse pelo outro, o despertar do cuidado pelo outro e que culmina na capacidade do ser humano de sacrificar-se pelo outro. O amor da mãe, do pai, do avô, do amigo, que, ao dedicar-se ao bem-estar do outro, muitas vezes abre mão de si mesmo. São esses os valores que o Espiritismo nos esclarece, precisam ser desenvolvidos a todo tempo. E que o movimento espírita, isto é, o esforço coletivo que fazem os espíritas de articular suas ações de estudo do espiritismo, de vivência do espiritismo e de divulgação do espiritismo, tem por finalidade o estabelecimento deste entendimento do que é o esclarecimento da razão, o desenvolvimento do sentimento de amor e a vivência desses dois postulados como parte do nosso dia a dia. Então, nós vemos da necessidade que tem o espírito de
aprimorar-se no campo intelectual. Por quê? Porque a razão, o intelecto, o desenvolvimento da inteligência lhe permite compreender o funcionamento das leis que regem o mundo. Mas ele também precisa desenvolver a sua capacidade de agir e de ser melhor. Então, esta relação entre o conhecimento, entre a verdade que ele procura, encontra igualmente um suporte no amor na forma que ele se expressa. Então, nós iluminamos o nosso raciocínio, mas nós também procuramos o consolo através dos recursos e dos entendimentos que o Espiritismo nos fornece. A doutrina espírita, ela, por seu caráter investigativo, por apresentar a ideia de uma fé, de uma confiança na vida que está suportada pela razão, pelo raciocínio, ela tem uma característica muito interessante, porque ela fala conosco em 3 dimensões. Primeiro, o Espiritismo nos convida ao entendimento e ela fala ao nosso raciocínio. Ela nos esclarece, ela nos oferece explicações sobre os episódios da vida. Ela nos explica o motivo do nosso sofrimento. Ela nos apresenta como sendo espíritos imortais. Ela nos dá ideias de que há a todo tempo uma comunicação entre homens e espíritos. Ela nos oferece o consolo do reconhecimento de que a morte não é o fim. Ela nos oferece o entendimento de que nós vivemos muitas vezes. Ela explica que às vezes os nossos sofrimentos são decorrentes das atitudes que nós adotamos nesta vida, mas algumas vezes eles são consequências de ações que nós tivemos em vidas pretéritas e que repercutem no nosso dia a dia como instrumentos para o nosso aprimoramento e aprendizado. Ela nos convida a explicar o dia a dia da nossa existência com os conhecimentos que o Espiritismo nos oferece. É o Espiritismo falando a razão. Mas a partir do entendimento que nós temos dessas explicações que o Espiritismo nos oferece, a razão, ele tem uma consequência interessante, porque ele começa a falar com o nosso coração. Isto é, ele começa a falar com a forma como nós sentimos a vida. Através da investigação da ciência espírita, nós reconhecemos os fatos da imortalidade da alma. Nós entendemos a realidade da reencarnação. Nós compreendemos o motivo pelo qual o espírito nasce, desenvolve-se, realiza, morre, volta ao mundo espiritual, renasce e prossegue no seu processo de desenvolvimento. Mas quando nós verificamos isso, nós sentimos que podemos entender os episódios da vida com mais confiança, que nós compreendemos a causa dos sofrimentos e isso nos conforta. Então, o raciocínio que o Espiritismo nos permite tem como consequência uma visão diferente dos episódios do mundo. E isso nos consola. E isso nos conforta. E isso nos dá fortaleza para enfrentar as dificuldades. Quando nós vemos as dores nos alcançando, nós compreendemos que se tratam de desafios de aprimoramento do nosso espírito. E sabedores de que nós somos espíritos imortais, nós temos mais paciência. Nós nos comportamos como um hóspede que está num hotel e que o hotel está apresentando alguma dificuldade, mas que a gente sabe que ali não é a nossa casa e que aquilo são circunstâncias que vão passar.
Quando entendemos o Espiritismo, nós sabemos que na Terra nós somos hóspedes num hotel. Nós estamos de passagem. E aí, as dores, os sofrimentos e as dificuldades, embora sejam experiências que nos aprimoram, são vistas com mais paciência. Nós suportamos as dificuldades com mais serenidade. E esta relação do entendimento, da razão, com a confiança da fé raciocinada, ela também nos convide a uma atitude diferente diante da vida. É por isso que Allan Kardec disse que o verdadeiro espírita, ele é reconhecido pelos esforços que ele faz em se transformar, em melhorar os seus erros, em desenvolver as suas inclinações para que elas se aprimorem continuamente. E esse esforço de ser melhor faz com que a pessoa que entendeu o Espiritismo com a razão, que sentiu o consolo da filosofia espírita, desenvolvendo e ampliando o sentimento para o mundo, começa a ser uma pessoa que age em benefício de todos, que procura a paz, que procura a verdade, que procura apaziguar as relações, que procura auxiliar os que sofrem, que procura compartilhar e ver nos seus irmãos seus iguais, que não faz distinções discriminatórias, mas, pelo contrário, alcança o outro. Allan Kardec, então, vai convidar para que este entendimento que o Espiritismo nos oferece se desdobre nas características do homem de bem. Essa característica do homem de bem, na forma como apresentado pelo Espiritismo, refletem em nosso dia a dia a transformação que este conhecimento que esclarece, que esta fé que consola, ela se desdobre no nosso dia a dia para nos convidar ao cumprimento da lei de amor, de justiça, ao exercício da caridade, ao esforço de entrar na nossa consciência e avaliar se nós estamos agindo de maneira adequada, se nós não estamos praticando mal contra as pessoas e se identificamos que estamos agindo com uma má conduta, procuramos corrigir isso porque aprendemos com o outro, ouvimos com atenção as lições da vida. Esta renovação do entendimento e do sentimento que o Espiritismo nos dá, nos permite ter confiança em Deus, que deixa de ser aquele Deus distante, aquele Deus que não se importa e se transforma agora na essência que governa o universo, não de maneira arbitrária, mas na expressão de leis bondosas, na expressão de uma harmonia que sustenta o universo mesmo no aparente caos que se estabelece das coisas. Em Deus, à luz do Espiritismo, nós encontramos a causa das leis que regem o mundo físico. Nós entendemos por que as coisas são do jeito que eles são, mas também encontramos o amparo da providência divina que nos conforta e que nos consola. Isso nos dá, então, uma confiança no futuro. Isso nos permite entender que, apesar das dificuldades que nós estamos passando no nosso dia a dia, nós, de fato, estamos numa jornada de aprimoramento e o resultado disso é confiança nas experiências da vida. Nós começamos a entender que as dificuldades, as dores, todos os elementos adversos que visitam a nossa casa são, na verdade, desafios para o nosso aprimoramento, ou são o resultado de nossas atitudes infelizes e que, retornando à nossa convivência, nos permitem a correção daquilo que agimos de maneira diferente. Quando nós percebemos isso, nós então
começamos a ver a vida de maneira diferente. Nós começamos a agir de maneira diferente. Começamos a cuidar de cada atitude do nosso dia a dia com atenção, com cuidado. Então, nos esforçamos para sermos bons e benevolentes. Não temos a preocupação de raça, de crença. Em todos nós enxergamos irmãos em humanidade. Não há distinções. Se nos reportamos a pessoas de uma condição social benfazeja, vemos ali o irmão que tem o desafio do aprimoramento com os recursos que estão à sua disposição. Se encontramos alguém que está desprovido de recursos materiais, não vemos como tendo uma dor ou um sofrimento maior do que o de todos os homens. E encontramos ali o nosso irmão que tem muito a nos ensinar de paciência, de resignação, de fortaleza, e é por isso que o entendimento que o Espiritismo nos oferece permite que nós nos tratemos como irmãos em todas as circunstâncias. Guardamos sempre a oportunidade de aprender com o próximo. Guardamos sempre a oportunidade de entender a experiência que o outro está nos oferecendo como um desafio de auxílio, mas como uma oportunidade de aprendizado. É por isso que a caridade é uma palavra que se destaca no movimento espírita, porque ela representa esse esforço de fazer o nosso melhor em todas as circunstâncias. Ao entendermos o Espiritismo e sentirmos o benefício da sua presença em nossa vida, o ódio deixa de fazer sentido. Então a gente começa a ver no nosso adversário o companheiro que ainda não compreendeu a natureza das nossas relações. Isso nos dá paciência, isso nos dá resistência, isso nos dá tranquilidade, porque sabemos que com o tempo tudo se esclarece. Nós adotamos uma atitude diante das adversidades da vida de paciência, mas de ação. Não apenas de aguardar, mas de agir em benefício. Se identificamos o mal nas pessoas, nós o fazemos de maneira indulgente, isto é, nós reconhecemos que o outro às vezes pratica o mal, ou por ignorância, ou porque está com um sentimento dolorido. E embora a nossa caridade obrigue para que a gente impeça que o mal prolifere, então às vezes nós precisamos reprimir o mal, mas reprimir o mal de maneira educativa, nunca punitiva, nunca com um ato de vingança contra o outro. Se precisamos usar da assertividade, o fazemos com humanidade, com entendimento. Então, esta compreensão que o Espiritismo nos oferece, ela permite que nós tenhamos uma aliança entre os recursos do entendimento e os recursos do sentimento para mudar a ação do nosso dia a dia. O Espiritismo, convidando a esta fé raciocinada que age com caridade, transforma-se desta maneira na revivescência do cristianismo primitivo. Porque Jesus, ao convidar o homem a raciocinar sobre a grandeza do universo e ao demonstrar a necessidade do aprimoramento da nossa relação com as leis divinas, com a presença de Deus em todos os recantos da natureza, como sustento da nossa vida, também nos convidou a termos cuidado uns com os outros, a nos amarmos, a nos fortalecermos. É por isso que o Espiritismo, em sua essência, representa luz na instrução do nosso raciocínio, mas é também um convite ao amor no nosso esforço de agir
de consolar ao próximo e de consolar a nós mesmos. No Brasil, esta bandeira de desenvolvimento dos valores superiores da vida é então transformada em um programa de ação para o movimento espírita brasileiro, no qual a Federação Espírita Brasileira, coordenando a atuação de todos os companheiros que voluntariamente se dedicam a unir os seus esforços de trabalho para discutir diretrizes de trabalho, estão alinhados com o que nós conhecemos como o Programa de Ismael. O programa que tem 3 bases fundamentais. Deus, como reconhecimento de que a presença de Deus na natureza deve ser compreendida com a razão, mas deve ser sentida com o coração para nos convidar a agir. Mas a agir como? Vem o segundo elemento do lema, Cristo, que representa o modelo de entendimento da bondade divina, capaz de transformar todas as suas atitudes em amparo, que sempre esteve disposto a conciliar, que sempre esteve disposto a trazer as pessoas a um entendimento renovado, mas a combater o mal dentro de si e superá-lo no mundo, não com críticas, mas com ações efetivas de transformação. E este entendimento de Deus, este convite a sentirmos o mundo na forma como Cristo nos apresenta, dando um entendimento renovado, nos leva à prática efetiva da caridade. Então, desde quando o Espiritismo abraçou dentro da Federação Espírita Brasileira a expressão das ações do movimento de realização deste entendimento, sentimento e ação nesses 136 anos de existência da Federação Espírita Brasileira, o lema Deus, Cristo e Caridade tem sido a atenção para nos permitir luz no entendimento, consolo, amor, para que nós possamos adequadamente praticar a caridade para conosco, nos aprimorando, para com o próximo, fazendo o melhor em todas as circunstâncias de nossa vida. E desta maneira, exaltando a presença de Deus na vida, pelas suas leis e pela prática da bondade a qual Ele nos convida com as experiências da vida. É isso, meus amigos, e nós nos colocamos à disposição para algum esclarecimento que se faça necessário. Meu amigo, eu viajei com você. Estamos chegando agora em um Porto Seguro, viu? Com certeza foi maravilhoso essas suas colocações. E nós já temos aqui algumas perguntas bastante interessantes. Deixa eu colocar que foi a primeira que chegou, então vamos por uma ordem. Júnior, que é até um cadeira cativa aqui da nossa web rádio. Essas experiências que você falou, o conhecimento do Espiritismo ajuda a passar de uma forma melhor as quedas e vitórias da vida? Júnior, todas as vezes que nós aprendemos, nós somos convidados a aplicar o nosso entendimento sobre as coisas da vida. Então veja, o homem do campo, ele não precisou estudar Isaac Newton para reconhecer que as coisas caem. Ele não precisou estudar nos bancos das universidades sobre agronomia para reconhecer que tem um tempo para plantar semente, que ele precisa cuidar dela,
que ele tem que colher. E o que levou ele a ter esse conhecimento? As experiências da vida. Então, tudo que acontece na nossa vida são oportunidades de aprendizado dessas lições. O que o Espiritismo nos oferece? É importante nós destacarmos isso. O Espiritismo não é o único caminho para nós aprendermos a lição da vida. Mais do que isso, a vida é aprendida pela vida. O Espiritismo, no entanto, é um mapa. O Espiritismo nos oferece um roteiro explicativo. Veja, o indivíduo pode chegar numa cidade e descobrir por si mesmo onde ele vai a determinado lugar. Mas ele vai ter que perguntar, ele vai ter que errar. Quando ele tem um mapa, ele consegue compreender o roteiro que ele vai trabalhar antes. É isso que o Espiritismo é para nós. O Espiritismo é um mapa que nos auxilia a compreender os caminhos da vida. E ele é um mapa que foi construído pelos espíritos, por aqueles que já passaram por essas experiências, que já passaram por essas oportunidades. É por isso que quando nós estudamos o Espiritismo, nós ampliamos a nossa capacidade de compreender as coisas. Mas nós também somos convidados a mexer na nossa forma de sentir as coisas do mundo. Então, o Espiritismo nos faz entender que as dificuldades que nos alcançam não precisam nos levar a uma condição de desespero. Veja, a pessoa que não conhece a realidade da imortalidade da alma diante da morte, ela sente um desespero, porque para ela é o fim. Para aqueles que compreendem a noção do Espiritismo, a morte é uma mudança. Ela é como uma viagem que alguém faz. E a gente chora de saudade, não de desespero. E a gente sente a falta da pessoa como quem sabe de um companheiro, de uma companheira que viajou, mas que um dia nós vamos poder reencontrar novamente. Não como quem perdeu alguma coisa. E este entendimento, ele muda a nossa dificuldade. Se nós somos visitados por uma dor, por um sofrimento, por uma doença, por uma adversidade, o Espiritismo nos faz entender que nós estamos sendo convidados a aplicar o conhecimento que nós temos para ou mudar o mundo ou mudar a nós mesmos. E é esta a lição que, ao nos oferecer o conhecimento das verdades que os Espíritos nos trouxeram, o Espiritismo nos fortalece, nos aprimora e nos faz ter uma vida mais segura. Então, é por isso que o Espiritismo é luz no esclarecimento de nossas vidas. André, você falou aí do homem do campo, eu me lembrei de uma coisa muito interessante, que é, deixa eu só ligar aqui, que é, muito bem, aqui, que é as experiências que o homem faz com a pedra de sal. Ele coloca em dezembro as pedras de sal no terreiro, e se elas molharem, você vai ter um inverno garantido no outro ano, se não é seca. Quem foi que ensinou isso para aquele caba lá onde, né, onde o vento faz a curva? Quando você falou isso, eu só me lembrei dessas coisas fantásticas, maravilhosas, que tem muito a ver com também com as reencarnações. A Cristina da Candelária, que é uma cadeira cativa aqui, ela diz: meu amigo André, existe diferença entre preocupar e cuidar? Cristina, de um ponto de vista preciso, preocupar é ocupar-se antes. Então, nós nos preocupamos quando antes nós nos ocupamos daquele assunto, nós nos ocupamos daquela questão. Cuidar representa uma ação. Então, às vezes, nós nos preocupamos com o futuro dos nossos filhos. E preocupados com o futuro dos nossos filhos, por exemplo, nós cuidamos deles. Então, por que nós estamos nos ocupando de uma coisa que virá o futuro? Nós agimos, nós cuidamos. Esta é a diferença essencial entre a preocupação e o cuidado. Cuidar significa agir
em benefício do outro ou do objeto que nós estamos cuidando. Muito bem. Nós temos aqui mais uma outra pergunta, deixa eu colocar aqui. Seu Sérgio, chega Jesus. Aqui. Sérgio de Pinhum. Ontem, Carlos, foi um programa de ontem, né? Falou dos diversos estudos da FEB, que são a base para entender o Espiritismo, certo? Como se ele fizesse uma pergunta. Agora, como fazer para chegar a todos esses conhecimentos? Sérgio, nós temos basicamente o Espiritismo, ele transforma-se em instrumento de divulgação a partir da sua literatura. Não é à toa que a primeira expressão do Espiritismo no mundo foi um livro, o Livro dos Espíritos, que é a obra que contém os conhecimentos da doutrina espírita, que depois desenvolveu-se no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e o Inferno e na Gênese, que constitui as 5 obras básicas do pensamento espírita. Mas depois, muitas pessoas se ocuparam de desenvolver a ideia do espiritismo e fizeram isso por registros. Antigamente, como a maneira mais adequada de nós expressarmos a nossa ideia para que ela chegasse a mais pessoas era escrevendo, a literatura espírita começou a se desenvolver. E atualmente nós temos um manancial de recursos sobre o espiritismo na obra de Allan Kardec, na obra de Leon Denis e na obra do nosso querido Francisco Cândido Xavier, na obra do nosso Divaldo Pereira Franco, com o conjunto de livros que nos fortalecem o entendimento e de inúmeros outros autores que, juntos nesse esforço de explicar e de desenvolver o pensamento espírita, produzem uma literatura afim com o pensamento do espiritismo dentro da codificação kardeciana. Então, a maneira mais efetiva de nós termos acesso a essa fonte primeira do conhecimento espírita é através da literatura espírita. Hoje, graças aos recursos de comunicação que se desenvolveram, nós temos acesso a palestras, nós temos acesso a lives, a programas de rádio. E é importante dizer que os programas de estudo desenvolvidos pela FEB, eles não são desenvolvidos exclusivamente, eles fazem parte de um esforço coletivo da Federação Espírita Brasileira, junto com as demais federativas de todos os estados no Brasil, para, em conjunto, facilitarem o estudo, a vivência e a divulgação do Espiritismo. Então, o Carlos Campetti, que é coordenador da área de estudo do Espiritismo do Conselho Federativo Nacional, que é esse órgão que coordena os esforços de divulgação, estudo e vivência do Espiritismo no Brasil, eles desenvolvem maneiras de levar esse conhecimento para as pessoas. Aí vem os programas de estudo do Espiritismo, os programas de estudo das obras básicas, o estudo de temas específicos da obra de André Luiz, de Emmanuel, de Joana de Ângeles, as obras de estudo sistematizada da doutrina espírita. E onde é que nós encontramos acesso para esses elementos? Nos diferentes centros espíritas. Então você vê que existe um esforço coordenado de levar esses conhecimentos ao máximo de pessoas no centro espírita, nos canais espíritas da internet, nos programas de rádio da internet, nos programas de TV que são divulgados. Então, esses são os elementos que nos permitem acesso a esses estudos e a esse conteúdo. No Rio Grande do Norte, nós sempre recomendamos que se procure as instituições espíritas vinculadas à Federação Espírita do Rio Grande do Norte,
que tem feito um trabalho de desdobrar esses esforços de estudo para que em cada instituição espírita do Estado nós possamos ter um grupo de estudo do Espiritismo. O André, inclusive, nós fizemos semana passada uma entrevista com o pessoal do Siridó, 45 anos de existência, Mossoró, 43 anos com a sociedade, e o Renascer, 30 anos lá em Pau dos Ferros. E terça-feira passada, meu amigo, nós fizemos uma entrevista com um pessoal a 900 quilômetros de Salvador, comemorando 65 anos de Casa Espírita, lá na cidade de Caculé, na Bahia. Então, tá bem, né? Tá bem divulgado, né, os estudos. É só a gente procurar as casas e instituições. Temos mais uma pergunta aqui da nossa querida Kate, eu acho, Jesus. Kate, aqui da Ribeira. Qual a influência que Allan Kardec teve para a formação do Espiritismo em relação aos postulados da doutrina? Okay, Eu, particularmente, eu não entendi muito, não, mas você aí pode ter um alcance maior do que eu. Allan Kardec, que na verdade se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivaio, era um professor francês. Um dos homens notáveis de sua época, porque ele foi o responsável por levar a filosofia educacional de Johann Pestalozzi para a escola francesa, mexeu na forma como se dava a educação de sua época. Ele um dia teve contato com os fenômenos da mediunidade. E ele então foi estudar esses fenômenos. E ao empreender uma investigação sobre as causas dos fenômenos da mediunidade, ele entrou em contato com os ensinos dos espíritos. Fez então um esforço para sistematizar esses ensinos. De que maneira? Ele pegou o conjunto das comunicações que diferentes espíritos, através de diferentes médios, em diferentes localidades do mundo, haviam respondido na forma de dissertações, de mensagens, e ele organizou o pensamento dos espíritos e apresentou, através de O Livro dos Espíritos, uma sequência como se ele fizesse uma pergunta e os espiritismos dessem a resposta. E dessa maneira, ele procurou organizar as respostas dos espíritos em temas que tratam do universo, em temas que tratam sobre a vida dos espíritos, em temas que tratam sobre as relações do homem no seu dia a dia do convívio, as leis morais, e em temas que dizem respeito às causas dos nossos sofrimentos e das nossas felicidades, tanto na Terra quanto no mundo espiritual. Depois disso, ele começou a escrever sobre orientações para que nós pudéssemos investigar a mediunidade e nos oferecer o Livro dos Médiuns, as consequências do pensamento espírito sobre a nossa conduta e nos apresentou o Evangelho segundo o Espiritismo, uma análise da situação dos espíritos quando eles voltam ao mundo espiritual, fazendo uma investigação de laboratório sobre o céu e o inferno. Então, ao invés de especular o que acontece com as pessoas boas depois que elas morrem, o que acontece com as pessoas más depois que elas morrem, Allan Kardec trouxe os espíritos para uma conversa e perguntou a eles: olha, você que foi um homem bom, como é que está a sua situação agora depois da morte? Ele entrevistou os espíritos e registrou isso no céu e o inferno e nos explicou de que maneira o espiritismo nos ajuda a compreender a vida depois da morte. E, finalmente, trouxe-nos uma série de explicações para nós compreendermos, à luz da ciência, os ensinamentos contidos na Gênese, mostrando que ali está uma representação mitológica do nosso dia a dia, nos ofereceu condições de entender os milagres que aparecem ao longo das tradições do Evangelho,
pôde nos oferecer de que maneira muitos milagres pareciam milagres apenas porque não se compreendia as leis espirituais que estavam envolvidas com ele, e nos falou a respeito das predições. Então, Allan Kardec, por esse esforço que ele fez de sistematizar o conhecimento, ele é chamado um codificador do Espiritismo, isto é, aquele que fez o esforço de reunir parte dos conhecimentos para facilitar a obra. Mas Allan Kardec não desempenha um papel sagrado. Muitas pessoas dizem assim, porque no Espiritismo Allan Kardec substitui Deus, Allan Kardec substitui Jesus. Não tem nada a ver. Allan Kardec é um professor que fez um esforço extraordinário de compor o pensamento espírita, de simplificar a forma como os espíritos se comunicando em diferentes lugares podiam falar conosco através de uma literatura própria, e inaugurou o movimento espírita, a busca das pessoas em todos os lugares no mundo para o entendimento do espiritismo na sua condição de ciência que investiga o espírito, de filosofia que compreende as consequências da existência do espírito para a nossa vida, e de religião, quando nos convida a uma atitude diferente de nos reconectarmos com a essência das coisas, com um novo entendimento do sagrado, com a mudança de nós mesmos. Esse foi o papel de Allan Kardec. E que belíssimo e maravilhoso papel, né, meu amigo velho? É um preito de gratidão que a humanidade, no meu modo de ver, tem com o professor Rivaio para o resto das nossas possibilidades evolutivas. Chegou uma pergunta agora, que chegou agora, mas me deu muita vontade de botar, porque tem quase que o que você falou aí. Vou só pedir a permissão aqui ao pessoal. O Sérgio de Pinho, porque mesmo sem existir o céu e o inferno, Kardec colocou o título do livro O Céu e o Inferno. Não entendi. Sérgio, foi um bate-pronto quase. Por quê? Porque na época de Kardec só se falava sobre as alternativas do homem. Então, logo no começo da obra, ele vai explicar como será a vida futura à luz do Espiritismo. Então, o título completo da obra é O Céu, o Inferno, à luz da doutrina espírita, ou como o Espiritismo enxerga aqueles conceitos de céu e de inferno. Porque, para as pessoas de então, eram as três alternativas que a gente tinha para pensar a respeito da vida futura. Ou a morte era o fim e não havia vida futura, ou o indivíduo, ao morrer, tinha o seu destino definitivamente traçado. Se foi bom, ele vai para o céu, se foi ruim, ele vai para o inferno, se não foi nem bem, nem bom, nem ruim, ele passa um estágio no purgatório para decidir se ele vai para um lado ou para o outro. E Allan Kardec vem apresentar uma outra alternativa, que é o céu e o inferno são estados de consciência. Então ele vai utilizar a expressão céu e inferno, não para dizer que eles são lugares, mas para explicar à luz do Espiritismo que é o ser espiritual, em seu esforço de desenvolvimento, que constrói a sua felicidade ou a sua infelicidade. E para isso, ele faz uma jornada ao mundo espiritual. Então, nesta obra, ele vai trazer testemunho de espíritos felizes, ele vai trazer testemunhos de espíritos sofredores, ele vai conversar com suicidas, ele vai conversar com homens perversos, ele vai conversar com espíritos revoltados, para nos mostrar qual é a situação dos espíritos no mundo depois da morte. Daí, o título da obra ser uma provocação: O Céu e o Inferno, segundo o Espiritismo. Quem foi que perguntou? Meu Deus, deixa eu ver aqui, eu não sei se eu apaguei. Sérgio, qualquer coisa você assista O Alto da Compadecida,
Chicó, naquele momento lá, lógico, a licença poética, o céu e o inferno ali, é a imagem que todo mundo tem, que o nosso querido Ariano trouxe tão bem, mas lógico, com a licença poética. Meu amigo, nós já estamos pertinho do final do programa, mas nós temos aqui 3 perguntas, e a gente, se você permitir, a gente vai fazer para fazer o encerramento. Ah, deixa eu ver aqui. Luísa de Ponta Negra, André, me fale mais desses 3 aspectos. Deus, sim, Deus, Cristo e caridade. Como foi que surgiu esse belo formato? Luísa, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o nosso querido Humberto de Campos conta essas tradições do mundo espiritual na forma de uma estrutura literária, usando elementos de representação para que a gente possa ter um comparativo do que aconteceu no mundo espiritual sobre isso. E ele conta que quando Jesus trouxe para o Brasil a missão espiritual de voltar a reviver o seu evangelho na forma primitiva, porque foi essa feição que o movimento espírita brasileiro tomou, o de reviver o cristianismo, ele convidou Ismael para a coordenação desse trabalho no Brasil. E na representação literária que Humberto de Campos faz a respeito desse assunto, que a gente precisa entender, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é uma descrição literária, isto é, romanceada dos episódios do mundo espiritual. Por quê? Porque nós não conseguimos compreender como é o diálogo entre espíritos puros, entre espíritos de alta hierarquia que não usam palavras para se comunicar, que têm condições de se comunicar mente a mente, coração a coração. Então, Humberto de Campos, como um exímio literato, ele vai traduzir numa imagem esses episódios do mundo espiritual, e ele diz que quando Jesus convidou Ismael para coordenar esse trabalho, Ismael segurou uma espécie de uma bandeira branca, e nesta bandeira ele fez inscrever-se o seu programa de trabalho, Deus, Cristo e Caridade. É claro que a gente não vai olhar essa descrição como sendo um fato concreto, né? Não faz sentido Jesus com a bandeira entregando uma bandeira para Ismael para que ele possa dizer isso, mas isso representa numa figura literária este investimento de Jesus para que nós pudéssemos recompor um programa de trabalho, o programa do Cristo, que é o quê? Glória a Deus nas alturas, Deus. Paz em toda a terra, o Cristo. Boa vontade para com os homens, a caridade. Então, esses 3 elementos, Deus, Cristo e caridade, da bandeira de Ismael, são o reflexo do programa de Jesus. Glória a Deus, paz na terra, boa vontade para com os homens. É por isso que há uma amarração muito próxima entre o pensamento espírita e o pensamento do cristianismo primitivo. Maravilha. Nós temos aqui a pergunta do Gilmar do Tirol. Deixa eu dar uma apertada ali. Aprendemos no Espiritismo a agir mais que reagir. Mas isso não poderemos, mas isso podemos perder muitas possibilidades para os mais espertos, né? Gilmar, mas com isso não poderemos, né? Ser bom não é ser bobo. Nós precisamos fazer essa diferença. Ser bom não significa ser bobo. Então, quando nós usamos o nosso raciocínio e o nosso sentimento, nós enxergamos as coisas. Nós vemos o que está sendo feito. Quando alguém tenta, por exemplo, ser mais esperto e usar para si o benefício das coisas, qual é a nossa atitude? Agir. Nós não reagimos. Reagir significa fazer com que o outro paute a nossa atitude. Agir é diferente. Agir significa construir as coisas. E aí vem um desafio importante.
Por que que os maus estão se dando bem no mundo? Porque os bons estão sendo tímidos. Porque os bons não estão adotando atitudes coerentes com o seu entendimento. Então não se trata de aceitar todas as coisas. Não se trata de nós compactuarmos com o mal, com a deslealdade, com a corrupção que é feita no dia a dia. Pelo contrário, significa agir, mas agir sem violência. O que é que significa agir sem violência? É agir com respeito. É agir compreendendo a necessidade do outro, mas expondo com clareza a nossa própria convicção, o nosso próprio entendimento, às vezes criando embates, mas que não são embates para o confronto, mas para a educação recíproca dos indivíduos. Então, se nós agirmos com o entendimento da doutrina espírita, de maneira nenhuma nós vamos abrir espaço para os mais espertos. Nós vamos, na verdade, aprimorar as nossas relações e construir uma sociedade mais justa, mais humana, mais caridosa, em que os homens tratem-se como irmãos, em que as pessoas estejam o tempo inteiro interessadas no melhor para todos. E qualquer coisa é só dar uma lidinha na questão 932, né? Isso lá do Livro dos Espíritos, que está muito bem explicitado o que você falou agora, 932. E a última pergunta, ela foge um pouquinho do estudo de uma forma geral que nós estávamos fazendo aqui, mas a pessoa perguntou, e eu acho que é uma pergunta que merece uma consideração. Quem foi, meu Deus? Cadê o nome da pessoa? Sim, Gilson, de Ponta Negra. Como consolar as pessoas que perderam seus entes queridos devido a essa doença? Deve estar falando do corona, né? Estava na programação essas partidas? Gilson, vamos responder a questão de trás para frente? Allan Kardec nos ensina, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos basicamente duas causas para os nossos sofrimentos. O primeiro conjunto de causas diz respeito aos atos que nós fazemos ou que nós deixamos de fazer. Então, se nós observarmos o modo como a humanidade tem se comportado ao longo dos últimos séculos, nós veremos que nós nos preocupamos pouco uns pelos outros. Nós priorizamos outros interesses. O século XX foi um século de possibilidades, foi um século de riquezas, foi um século de comunicações. Nós tínhamos a oportunidade de articular todo o mundo para uma causa de promover a saúde, de promover o cuidado no mundo inteiro. O coronavírus não foi o primeiro que causou situações de pandemia. Nós já vimos isso acontecer na peste bubônica, nós já vimos isso acontecer na gripe espanhola, nós vimos isso acontecer com o SARS, nós começamos a conviver com isso, com a gripe suína, com o problema da vaca louca. Então, todos esses episódios da vida foram nos demonstrando da necessidade de a humanidade ter uma ação conjunta e coordenada. Mas o que nós fizemos? Ora, quando o problema do coronavírus era um problema da China, era um problema deles. Depois era um problema da Itália, era um problema deles. Nós não tivemos a capacidade de agir em conjunto. Então nós estamos sofrendo as consequências de não termos uma atitude coordenada, de não termos uma ação cooperativa efetiva para trabalhar com isso. Quando nós entendemos que não era possível tratar desse assunto de maneira isolada, começamos outros esforços de investigação, de conhecimento, tentativa de desenvolver vacina. Então começamos a agir porque estamos aprendendo com as lições que colocaram. Mas Allan Kardec também nos diz que além das consequências dos sofrimentos que nós temos pelo que nós fizemos ou que nós deixamos de fazer, nós também sofremos porque nós estamos retomando algum problema que nós fizemos no passado. Então,
Precisamos compreender, e aí eu volto para a segunda parte da sua pergunta, nós precisamos compreender que as pessoas que estão voltando ao mundo espiritual em decorrência do coronavírus estão completando a sua jornada, estão concluindo as suas experiências na Terra e estão voltando por um mecanismo. É um dos transportes para o mundo espiritual, mas não é o único. E aí, meu amigo, nós precisamos ter serenidade de entender o seguinte: o consolo, o conforto, ele advém do entendimento e da convicção. Então, o que nós podemos fazer para confortar? Primeiro, sejamos empáticos com as pessoas. Compreendamos o sofrimento delas. No momento em que o indivíduo está sofrendo, nós podemos oferecer o nosso suporte humano para entender o seu sofrimento, para lhe dar uma palavra de apoio e de conforto. Nunca a tentativa de convencer, de alterar as suas convicções. Mas, quando o indivíduo pergunta por que essas coisas acontecem, por que a morte aconteceu, o Espiritismo oferece uma resposta dizendo que a morte não é o fim. Que aqueles que nós considerávamos perdidos para a morte, na verdade, voltam para casa, estão retomando o ambiente espiritual, estão voltando para o seu lar verdadeiro. E este entendimento é um entendimento que nos conforta. Então, o próprio Espiritismo é esse instrumento de conforto e de consolação, mas que não deve ser imposto, deve ser oferecido como conforto para aqueles que o procuram. E para aqueles que não acreditam nisso, os nossos sentimentos. Porque, como diz Allan Kardec, para os homens que temem na morte o fim de todas as coisas, o sentimento é de angústia e de desespero. É por isso que nós precisamos falar a respeito do Espiritismo. É por isso que nós precisamos divulgar o pensamento espírita sem o interesse de impô-lo, mas o de esclarecer a humanidade para que a luz que a razão espírita nos oferece se converta no amor que consola, que constrói e que traz ao indivíduo um entendimento renovado sobre a sua vida. Muito bem, meu amigo. Como agradecer a você todas essas possibilidades que você nos trouxe hoje com esses esclarecimentos e principalmente no último questionamento, muito interessante as suas maravilhosas colocações. Não poderíamos esperar nada mais do que essa certeza que o Espiritismo nos dá da continuidade da vida. Imagina quando todo mundo tiver esses conhecimentos, esse mundo vai se tornar um verdadeiro Éden, né? Relembrando aqui nosso irmão Éden Lemos, né? O Jardim de Éden é aqui na Candelária, onde ele mora, né? A pessoa uma vez me falou. Mas, meu amigo André, eu quero pedir a você que se prepare para a prece final, se o amigo puder fazer essa gentileza pelo programa, e eu vou falar aqui agora das nossas próximas atrações, que hoje você, falando sobre justamente a luz da instrução e amor na consolação, amanhã, no mesmo horário, a partir das 19 horas, nós teremos o nosso irmão Flávio Zanetti falando um tema muito interessante, perdoe mais e viva melhor. Né? Ele é lá de Boston, Massachusetts, né? E ele da Casa Espírita, e ele vai fazer esse programa aqui conosco amanhã à noite. Isso no domingo. Na segunda-feira, o nosso irmão William Jacó, ele vai estar aqui falando sobre um personagem que eu tenho um carinho, um amor e uma admiração. E cada vez que a gente volta a ler qualquer um dos seus livros, a gente mergulha num conhecimento fantástico, lindo e maravilhoso. 81 anos de vida, nosso irmão Leon Denis, né? Que ele vai aqui trazer para nós o conhecido, o apóstolo do Espiritismo. Isso na terça-feira. Isso na segunda-feira, desculpa. Na terça-feira, o nosso irmão Cláudio Viana, aqui da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, estará fazendo um programa conosco, um estudo conosco, chamado A Pedagogia do Amor,
né? Então, ele que é um estudioso dessa área vai estar aqui conosco na terça-feira. Na quarta, volta o nosso irmão Edson Barbosa, aí de São Paulo, do Centro Espírita Recanto de Luz, irmã Sheila, e Fábio Dionísio. Eles vão trabalhar, já estão trabalhando há mais ou menos os três programas, 3 quartas-feiras, a medicina da alma, a medicina chamada medicina do além, já que o Edson trabalha com essa possibilidade há 35 anos. E um momento especial, que é, na quinta-feira, nós estamos vendo a pessoa que estava para quinta-feira, não sabe se vai poder participar devido a estar dodói, mas na sexta-feira nós teremos um momento maravilhoso, você deve conhecer essa figura aí, fantástica, que é o nosso querido Zé Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, nosso querido José Soares. Ele vai estar falando sobre os livros do Chico, vai ser uma série de programas, os livros do Chico Xavier. E vamos começar com o primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo e Cartas de uma Morta. Então, sexta-feira, nosso irmão José Soares estará começando aqui conosco uma série de estudos sobre os livros do nosso querido Francisco de Paula Cândido. E voltando agora para o nosso irmão André, pedindo a ele que depois de todo esse conhecimento que ele nos trouxe, a alegria de tê-lo mais uma vez e agradecer você de todo o coração, que todas as vezes que nós solicitamos, meu amigo, você nunca se furtou, e isso a gente tem uma gratidão muito grande, além dos encontros que nós tivemos na Conferne, né? Que aí são coisas fantásticas. A gente está vendo aí, a federação está vendo se consegue daqui para janeiro, fevereiro, fazer a Conferne 2021. Espero que a gente alcance. Mas, meu amigo, muito obrigado. Que a paz do Cristo esteja no coração seu, de todos os seus familiares. Serena, que está fazendo você ficar mais sereno. Então, Serena, para quem não sabe, há 4 meses se vestiu de neta do meu amigo André, e esse sorriso largo não é por nada, não. Foi avô de primeira viagem, é uma das coisas mais belas que um homem pode ter. Essa coisa. E olha, quando ela começar a falar, que ela falar assim, meu amigo, vovozinho, meu amigo, você vai voar, você vai nos mundos felizes e volta. Então, vamos fazer a prece, pensando em Dona Serena, que ela tenha, assim como você, um bom caminho nesse planeta Terra. Muito obrigado, meu irmão. Amigo Jesus, observando o momento difícil por que passa a humanidade inteira, em que os corações estão doloridos com a partida de entes queridos, com o afastamento de corações a quem amamos. Nós identificamos, Senhor, o resultado de nossas ações, de falta de cuidado com o nosso próximo, de falta de preparação nas instituições humanas para auxiliar aqueles que padecem da falta do pão material, mas, sobretudo, a do conforto espiritual. Como outrora, Senhor, nós procuramos o teu coração magnânimo, trazendo as úlceras de nossa alma, trazendo as nossas mãos mirradas, porque não sabemos agir, trazendo as nossas pernas paralisadas, porque ainda sentimos dificuldade em caminhar em direção à construção de valores humanos. E como outrora nós vimos te suplicar, tende misericórdia, Senhor. Compadece-te das nossas deficiências. Ensina-nos a transformar o vasto conhecimento que
que a história nos proporcionou em instrumentos de auxílio, sensibiliza o coração de todos nós para que tenhamos cuidados uns para com os outros. É verdade que individualmente não temos condições de resolver os problemas do mundo. É por isso, Senhor, que nós pedimos para que o teu coração nos inspire a oferecer um pedaço de pão, a entregar um copo de água, a ofertar um cobertor para aqueles que estão em desespero material. Ajuda-nos para que a nossa palavra de conforto, o nosso ombro amigo, a nossa capacidade de ouvir aqueles que estão passando por desespero, sejam as nossas atitudes de respeito por aqueles que estão sofrendo no campo moral. Ensina-nos a cuidarmos uns dos outros. Ajuda-nos para que o nosso amor não fique restrito ao campo das palavras. Ajuda-nos para que o exercício de entendimento do teu Evangelho não fique circunscrito apenas ao campo do estudo e da pregação. Auxilia-nos para que, como cristãos renovados à luz do Espiritismo, nós sejamos as tuas cartas ao mundo, para que nós nos esforcemos na prática do amor e da caridade, procurando vivenciar a verdade, a justiça, fazendo sempre o que há de melhor nas nossas possibilidades. Ampara os corações que estão intranquilos, fortalece as almas que estão com medo, mas ajuda-nos a todos nós, Senhor, para que confiemos mais, para que trabalhemos mais e para que façamos sempre o melhor. Sê conosco, amigo bendito, e permite-nos que sigamos contigo e com a tua paz. Que seja assim, Senhor. Graças a Deus, meu irmão. Muitíssimo obrigado. Mas ainda temos as mãos mirradas para sermos essas cartas vivas do Evangelho. Mas estamos trabalhando para isso. Que Deus lhe abençoe e lhe proteja sempre. Muito obrigado. A paz do Cristo esteja com você, hoje, amanhã e sempre. Estamos Abraço, encerrando. Tavares. Muito obrigado, meu amigo. Estamos encerrando e voltamos amanhã. Depois veja aí, antes do final do ano, uma agenda que eu sei que é cheia, mas quem sabe a gente pode fazer um outro programa. Imagina você e o seu irmão aqui, né? Um tocando violão e outro cantando. Eu vi em algum lugar aí que vocês dois fizeram isso, agora não sei onde foi, eu estava vendo aí, passando pelo Face, e vi os dois, né, fazendo isso. Eu vi aí também com o pessoal, chega, o filho de Brilenô também, para ele ver uma possibilidade de fazer um programa. Se você puder passar o telefone dele, me passa, que eu também gostaria muito de fazer, certo? Muito obrigado. E a gente volta amanhã. E, um beijo em Dona Serena. Quando começar a falar, você vai ver o que é bom. Tá certo, meu Tchau, querido. Grande abraço. Grande. Até mais, meu amigo. Fique em paz. Deus que te proteja.